novidade que é difícil a gente ver mulheres na área de TI. A gente vê muito mais homens e é uma profissão que é muito composta pelo sexo masculino. Não quer dizer que a gente seja incapaz, sei lá, mas é porque muitas vezes a gente não tem essa cultura, né? A gente pensa que é coisa de homens, mas não é, gente. É coisa de mulheres também. Tanto que a prova é que nós estamos aqui, né? E a ideia que eu estava conversando com a Carolzinha, com outras pessoas, é criar realmente uma rede de apoio, porque tantas vezes a gente passa por alguma dificuldade, passa por algum problema e a gente acha que a gente está sozinho, acha que só com a gente que aconteceu isso. Então, é uma rede de apoio para a gente compartilhar experiências, para a gente poder se desenvolver em conjunto. Então, vai ser uma série de palestras. Hoje vai ser sobre identidade, que a Bianca vai trazer para a gente. Já dando um overview sobre a Bianca, ela é uma mentora de beleza emocional, gente. Depois vocês sigam elas nas redes sociais, no YouTube. Ela tem um conteúdo assim riquíssimo. Eu gosto de ouvir bastante ela falar. Para mim é como se fosse um bálsamo para a alma. E peço que vocês fechem o workshop e aproveitem o momento com ela, gente. Aí, e qual que é a ideia, né? Tipo, hoje vai ser sobre identidade, a gente vai falar sobre propósito, vai falar sobre encorajamento, então vai ser vários assuntos que vão ser no decorrer do ano. E no primeiro momento, vai ser o momento de a gente compartilhar experiências. No primeiro momento vai ser eu, porque como tá muito no começo, vocês ainda não estavam sabendo como vai ser, então eu vou contar um pouco das experiências que eu já passei. E peço para que quem se sentir à vontade também me procure, para a gente ir organizando, para que cada palestra, uma que faça essa abertura. Então, acho que é isso, gente. Vamos lá. Pela parte da experiência que eu vou compartilhar com vocês. Peraí. Deixa eu só reforçar, gente, que eu fiz um roteirinho aqui pré-acompanhando, então eu não lembro se eu já falei, então eu vou reforçar caso eu não tenha falado. Eu vou inaugurar, né, esse momento de espaço aberto para a gente contar experiências, e é um momento para a gente compartilhar qualquer dificuldade que a gente passou, para que a gente possa uma encorajar a outra. A gente, às vezes, pensa que algumas dificuldades a gente passaram e foi só a gente, que acontece só a gente. Ah, é porque a gente é mulher, é porque eu sou excluída da minha família. Então, é só para falar que realmente nós não estamos sozinhas, essa é uma rede de apoio para que a gente possa se apoiar, se encorajar e mostrar que a gente está juntas. Até o intuito disso é continuar deixando encorajada, né, as mulheres, continuar na área, a gente conseguir trazer mais mulheres, porque mulher é lugar na TI, sim. Então, começando sobre a minha história. Eu sou uma menina prodígio que desde os meus 4 anos sabia que queria ir para o mundo da computação. Quando eu cresci, eu estudei em grandes universidades dos Estados Unidos, sabe, Harvard, Stanford e todas essas coisas. Mentira, mentira, gente. Eu vim de escola pública mesmo e como muita gente. Aí, e um momento, assim, que mais me marcou da escola, a gente passa por várias matérias, várias coisas, né, mas uma coisa, assim, que me gravou muito da escola, foi a professora de história, que ela comentou, assim, uma vez, que ela estava ensinando a gente para ser peão em fábrica. Então, olha só, você ouviu do seu professor que ele estava te ensinando lá para você ser peão em fábrica, é bem animador, sabe? Aí, terminei o ensino médio, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não me sinto preparada para entrar numa faculdade, porque para mim faculdade era uma coisa assim muito mais complexa, muito mais difícil, um bicho de 7 cabeças que eu não ia dar conta. A gente cria certos pensamentos a nosso respeito que a gente acha que não vai conseguir, né? E a faculdade para mim era esse ponto. Primeiro que vamos combinar, né? A gente termina o ensino médio, às vezes a gente não sabe nem o que quer fazer da vida. Então, é um momento bem complexo. Eu acho que a gente tem que apoiar mais os jovens nessas escolhas, porque é uma coisa difícil mesmo, né? Mas terminei o ensino médio pensando, poxa vida, né? O que eu vou fazer agora da minha vida? Pensei em fazer um curso técnico. Aí eu tinha saído de casa para me inscrever num curso técnico de comunicação visual. Só que quando eu cheguei lá na escola, o curso de comunicação visual, ele era à tarde. E como eu queria trabalhar, não ia dar muito certo. Então, eu me inscrevi no de informática. Eu já sabia mexer um pouco no Word, mexer um pouco assim no computador, e naquela época, hoje eu acho que nem é mais tão comum, né, as pessoas fazerem curso de informática, porque as pessoas já nascem praticamente sabendo mexer no computador, né? Aí eu pensei, vou fazer um curso de técnica informática para falar que eu sei mexer no computador.
Cheguei em casa, a minha mãe me deu uma bronca do tamanho do universo, falando que eu não sabia o que eu tinha feito, porque eu não ia conseguir, era um curso muito difícil, não era para qualquer pessoa. Então, já foi bem motivador no começo, né? Mas eu fiz o curso, gente, eu gostei demais. O que eu mais gostei do curso foi de lógica. Eu descobri que eu sou apaixonada por lógica, mas eu só aprendi por causa do curso. Aí, aí eu emendei já o curso técnico com uma faculdade, com um curso de pós-graduação. Só que nem tudo são flores. Pela minha jornada profissional, teve várias coisas assim que eu passei que foram meio que dando uma desmotivada, né? É, uma das empresas que eu trabalhei tem uma cultura assim completamente péssima, tanto que eu até falo que às vezes quando eu vou ter algum pesadelo, provavelmente é com essa empresa. Eles tinham uma panelinha das pessoas que já eram mais velhas de casa e eles zoavam, tipo, muito as pessoas mais novas. Eu lembro que tinha um rapaz que ele trabalhava comigo, que ele era do Sul. Aí aqueles apelidos pejorativos insultando ele, e as pessoas falavam, zoavam ele dando risada, e era perceptível que ele não estava contente com isso, que estava incomodando ele. Até que chegou um dia que ele saiu da empresa. É, e muitas outras coisas. Eu chegava, tipo, a batia a ponta, era para entrar 8 horas da manhã. Então eu chegava mais ou menos 7h20, que era o horário que eu pegava o ônibus, descia e chegava lá. E na hora de ir embora, eu comecei a sair uns 10 minutos mais cedo. Detalhe, eu chegava 40 minutos mais cedo e eu queria sair 10 minutos mais cedo. Aí eu levei uma bronca do meu chefe, porque não importava a hora que eu chegava, importava a hora que eu saía. Então, são coisas, fora que muitas coisas que aconteceram. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de dar palpite também. Aí, se eu perceber alguma oportunidade de melhoria, eu vou falar. Quem me conhece sabe que eu gosto de dar conselho, eu gosto de ajudar. Então, eu percebia várias coisas nos processos dele que eu queria poder ajudar, né? Tipo, que tal a gente fazer assim, que tal a gente fazer assado? E nenhuma das ideias eram acolhidas, era sempre, tipo, não dá, não pode. Tanto que eu fui me desmotivando da área. Foi nessa empresa que eu fiquei grávida da minha primeira filha. Tenho 2 meninas. Aí o meu desagrado com a profissão foi chegando a um nível que, quando chegou o período da licença maternidade, eu cumpri o período da licença. Depois eu pedi para me mandarem embora. Eu disse, não tô contente, não quero, vou ficar em casa. Fiquei em casa por 1 ano fora do período da licença, né? E não queria voltar para a área de TI, não. Falei assim, não tive uma experiência boa, não foi bacana. Eu acho que tipo, foi realmente um lugar assim que me causava. é, não gostava nada de estar lá. Então, só que isso, uma experiência ruim, ela me associou a toda uma área ruim. Então, eu achava assim, eu acho que a área de TI não é para mim, eu acho que não vai dar certo, eu não quero mais isso. Depois de 1 ano, eu precisei voltar a trabalhar, porque não é difícil, né? A gente não é filho de rico. Aí, só que assim, quando eu fui voltar para trabalhar, eu até mandei mais currículos para a área de vendas em shopping do que para a área de TI mesmo. Mas a área de TI me escolheu, então foi para lá que eu voltei. Voltei como programadora. é, E só que assim, 2 meses de trabalho, teve um dos rapazes que ele cuidava de um projeto, ele saiu de férias e deixou o projeto comigo. Aí, quando ele voltou de férias, ele pegou um dos clientes e deixou o outro cliente comigo. Ou seja, eu fui contratada para ser programadora, mas eu quase não estava mais programando. Eu estava liderando o projeto, levantando requisito, fazendo. Eu até brinco que eu era uma PM, uma SM, uma PO, tudo junto, porque eu fazia toda essa gestão, toda essa dinâmica, né? Foi muito bom, porque foi aí que eu aprendi muitas skills de liderança, muita coisa assim de liderança. Eu consegui desenvolver atuando nesse papel. Só que o lado ruim disso é que eu não era reconhecida. Ou seja, eu trabalhei nesse lugar quase 3 anos. Eu saí, eu acho que um mês antes de estar 3 anos. E um pouco antes da minha segunda filha nascer, eles estavam procurando, lembrando, eu era programadora e estava fazendo cargo de liderança, assumindo o papel de liderança. Quando eles foram contratar alguém pro cargo que eu estava ocupando, eles optaram por outra pessoa. Falaram que, por eu estar grávida, seria melhor colocar outra pessoa. É uma coisa assim que acontece, né? Às vezes pensa assim,
É tão lindo quando a gente vê no LinkedIn, né? Tipo, ah, eu fui promovida grávida, fui contratada grávida. Não aconteceu comigo, nada disso. Aí, mas tudo bem. E várias coisas assim que vai acontecendo com a gente que às vezes vai deixando a gente um pouco para baixo, né? Feedbacks que eu recebi, do tipo, sempre falavam que eram uns feedbacks muito vagos, né? Tipo, tem que melhorar a qualidade. Mas, tipo, a qualidade do quê? O que que eu fiz para não deixar a qualidade certa? E era um feedback assim a cada um ano. Então, são coisas assim que hoje na Take eu fico tão feliz em ver a autonomia que a gente tem, os reconhecimentos que a gente tem, os feedbacks que a gente tem, o momento, as pessoas que a gente sabe que a gente pode contar. Então, são várias coisas que vão acontecendo com a gente que às vezes deixa a gente desmotivada, né? Imagina, eu estava grávida, a empresa tinha uma cultura de deixar a gente levar o notebook para casa e trabalhar de home office esporadicamente, né? Aí eu não sei qual que foi o problema que deu, que quando eu estava grávida, eu trabalhei até o último dia. Na última semana de trabalho, eu super grávida, né? Super barriguda, pegava fretado para ir trabalhar. Eu pedi para trabalhar de home office aquela última semana. Eles não deixaram, falaram que não estavam liberando ninguém trabalhar home office. Mas acontece. Não tem problema, porque depois de 2 semanas eles tiveram que liberar todo mundo para home office, porque foi quando começou a pandemia. Aí teve ocasiões também que eu tinha pedido aumento, falaram que não deram, que não tinham pedido aumento para mim, e a gente tem que dar graças a Deus por ter um emprego e que a empresa não mandou ninguém embora, que não diminuiu o salário. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes deixam a gente desmotivado, a gente fica pensando, nossa, será que eu estou na área certa? Será que eu estou no caminho certo? E até é engraçado, porque assim, essa crise de identidade a gente sempre tem, né? Uma vez na vida a gente vai ter essa crise, né? Tipo, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E foi até engraçado uma situação que eu tava querendo alguém pra afagar o meu ego. Então eu fui falar com uns amigos meus, né? Tipo, nossa, eu acho que eu não tô na área certa, acho que eu não devia estar em TI, devia fazer outra coisa. Aí a resposta que eu tive, eu perguntei para três, eu falei isso para 3 pessoas. Eu queria que alguém afagasse meu ego, falando, não, imagina. Aí as 3 pessoas me responderam assim: olha, eu penso a mesma coisa. Então tem muita coisa, gente, que a gente passa, e a gente acha que é exclusivo com a gente, mas não é. Então, queria realmente manter esse canal. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu vou deixar a Bianca concluir, porque a Bianca tem um conteúdo riquíssimo para trazer para gente. Mas é realmente isso, contar um pouco mais as experiências, os causos que acontecem com a gente, que às vezes deixa a gente um pouco desanimado, e colocar à disposição. Quando vocês precisarem de qualquer coisa, pode contar comigo, pode contar com a Carolzinha, pode contar com qualquer pessoa que está aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai apoiar vocês, tá bom, gente? É isso aí. Bia, vou deixar a palavra com você agora. Ok, então seguindo o protocolo de apresentação, que com certeza é uma novidade para mim, né? Eu sou a Bianca, eu sou uma mentora de beleza emocional, vou explicar para vocês o que é isso. Eu sou uma mulher negra de pele média, cabelo alisado, mais ou menos na altura dos ombros. Eles encostam nos ombros, mas não ultrapassam. E eu estou usando uma armação de óculos preta e bem grossa, bem pesada, que também é gigante. Que a Lê falou, né? Ocupa metade do rosto, a minha também. E falando em rosto, e uma coisa que a Lê falou que eu achei muito legal, é que a gente passa várias fases na nossa vida em que pode ser que a gente viva uma crise de identidade, né? E o meu trabalho basicamente é pautado nessa realidade interna, que é como a gente se enxerga, como a gente se percebe e como a gente manifesta isso do ponto de vista visual. Então, eu quero falar com vocês não só sobre o senso de identidade, mas sobre a expressão dessa identidade, né? E aí eu não sei como é que eu faço aqui, Ale, para usar a apresentação de apoio. É só clicar aqui embaixo no Isso, ele tem aquele. compartilhamento? Isso, compartilha que você já consegue selecionar a tela que você vai compartilhar e aparece para todo mundo aqui. Ok, deixa eu ver aqui. Gente, eu dou muita risada de mim. Vocês que são de TI, vocês estão assim. Eu brinco que eu sou a tia do Zap, porque tem 1 ano e alguma coisa que eu estou trabalhando remotamente, também por consequência da pandemia e também de uma situação
pessoal, que eu também vou compartilhar com vocês, que me obrigou a alterar os meus planos. Acho que eu não estou conseguindo, não. Peraí, calma. Eu estou na tela cheia aqui na reunião, certo? Tem aquele botãozinho quadrado com uma setinha para Sim, cima. mas aí eu não estou vendo a janela que eu quero. Entendeu? Ele apareceu lá. Ah, você tá em duas contas do Chrome diferente? Uma ou Eu não não? estou no Chrome, eu estou no Edge. E agora eu estou tentando dar ESC para sair da tela cheia e não sai. Gente, Tá. paciência comigo. Eu prometo que eu vou fazer valer o tempo de vocês. Consegue mandar no WhatsApp para mim? Aí eu compartilho para você. Consigo, peraí. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Ô, Bia, tá na tela cheia desde aquele dia que eu coloquei para você? Não, eu aprendi, né? Pelo menos um F11zinho eu aprendi. Pronto, mandei. Nossa, e o WhatsApp aqui pipocando. Vou já sair. Chegou aí, né? Chegou, deixa eu baixar aqui. Pronto, deixa eu tirar porque já tá pipocando aqui esse WhatsApp. Então, meninas, mulheres, identidade é poder, acabou se tornando a minha frase de efeito, mas é muito mais do que isso. Para mim é uma convicção de que quando a gente tem noção de quem a gente é, qual é o contexto que a gente vive, de que modo a gente se conecta com as pessoas, a gente usa um tipo de poder, né? E eu creio que cada uma tem o seu poder específico. Ale, aí você passa ou eu passo? Eu Tá, passo. beleza. E aí eu falei que eu sou uma mentora de beleza emocional. O que é beleza emocional? Por que beleza emocional? E por que é urgente a gente falar sobre isso? Vocês são mulheres que estão em um mercado que eu acredito, me perdoem se eu estiver falando besteira, mas eu acredito que vocês sofrem uma série de preconceitos por ser, simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? No meu ramo de atuação, eu venho da indústria da beleza, eu já fui dona de salão, eu já fui maquiadora profissional, já fui não, ainda sou, eu só não atuo mais. Mas eu venho de um meio em que é aceitável a presença feminina e até é meio óbvio, né? Você pensa assim, bom, falando de beleza, futilidade, logo coisa de mulher, né? E na verdade é muito mais profundo e muito mais sério. E quando eu comecei na maquiagem, isso em 2014, me incomodava muito, como profissional, a maneira como esse mercado era encarado e como as pessoas dentro dele também se posicionavam de uma maneira fútil com algo que é tão sério e tão importante quanto a autoestima feminina. E a partir daí, né, dessa minha visão dentro da maquiagem, eu comecei a ficar muito irritada e frustrada na época com o Instagram. Então, a minha experiência mais ou menos de revolta, né, e de chegar até esse dia de hoje, foi porque naquela época a gente estava no auge das irmãs Kardashian-Jenner, não sei se todo mundo conhece, né? Mas a Kim Kardashian e as irmãs dela. E elas criaram um estilo de beleza que todo mundo na época queria copiar. E eu morava em um estado, eu morei 7 anos no estado do Acre, na região norte do Brasil, eu morava em Rio Branco. E a beleza acriana, ela é uma mistura com os povos indígenas e também os povos da cultura dali da fronteira da Bolívia e do Peru. Então, é uma beleza muito peculiar e muito típica dali da região norte, né? Então, nada que se comparasse à beleza libanesa da Kim Kardashian. No entanto, a grande maioria das mulheres insistia em copiar aquele padrão, inclusive de maquiagem. E aí, uma outra coisa que naquela época aconteceu comigo foi que, com o advento do Netflix, eu comecei a assistir uma série, um reality show
chamado RuPaul's Drag Race. Não sei se vocês já viram também, mas é uma competição de drag queens. E eu era apaixonada. Agora deu uma cansada por conta do próprio formato, mas eu achava muito legal por conta das maquiagens. E aí tinha aquela coisa de bastidores, e aí, né, os meninos se arrumando, e de repente, pá, né, tinha um mulherão, e você fala, meu Deus, mas como assim, né? E aquela ilusão de ótica. E aí, quando eu comecei a entender as técnicas que eles usavam de sombra e luz, como é que eles criavam uma identidade feminina num corpo masculino, só usando cosméticos. E eu achava aquilo fascinante. Mas eu comecei a entender que as mulheres, por conta dessa divulgação da Kim Kardashian, começaram a querer esses mesmos resultados, sendo que ali, basicamente, a gente tinha rostos extremamente angulares, que o rosto masculino, normalmente, ele é mais reto, tem formas mais pesadas, por assim dizer, que eles suavizavam com os efeitos de sombra e luz para parecer um rosto feminino, os que não tinham já um rosto mais delicado. E as mulheres, naturalmente, possuem feições mais refinadas, mais delicadas. Resumo da ópera. Me incomodava o fato das mulheres no Acre, em primeiro lugar, rejeitarem a própria beleza, os traços, a cultura, por conta de uma estranha que era mediada por telas, que tinha uma série de efeitos, e aí eu era obrigada a entregar esse resultado para elas, utilizando técnicas que transformavam rapazes em mulheres perfeitas. Então, eu comecei a questionar tudo isso e começou a me incomodar o fato de que nós, mulheres, engolimos muita porcaria que acaba com a nossa autoestima e a gente sequer para questionar isso. E não só, muitas de nós, até por uma questão de não conseguir se enxergar nesse meio, né, até pela própria superficialidade que é vendido, a gente rejeitou a beleza. Então, a gente passou a achar também que, bom, isso não é para mim, é besteira, né? E aí eu descobri uma arte, uma ciência. Na verdade, primeiro a ciência e depois a arte, né? Uma ciência chamada fisiognomonia, que é o estudo dos traços e das feições de um rosto humano. E a partir da fisiognomonia, eu consigo identificar o perfil de comportamento de uma pessoa. Então, eu consigo fazer uma leitura facial para que eu consiga identificar características de personalidade. E a base para isso é a teoria dos 4 temperamentos. Então, olhando para você, eu sei se você é melancólica, sanguínea, fleumática ou colérica. E sendo assim, Ale, pode passar para a próxima, por favor. Eu entendi o que faz de nós únicas, não só por essa base de perfil comportamental e de personalidade, mas também pelos próprios traços. E aí eu comecei a entender por que em determinadas regiões do Brasil as pessoas se comportam de jeito, em outras de outro, essas misturas, né? Por que algumas de nós somos mais introvertidas, outras mais extrovertidas? O que eu posso fazer do ponto de vista prático para explorar mais o meu cabelo crespo ou o meu cabelo super fino e super liso? E aí eu comecei a mergulhar mais fundo, porque faz parte do meu perfil. Eu gosto de entender realmente as coisas, e quanto mais eu puder mergulhar, mais eu vou. E aí eu descobri, numa pesquisa, que 4% das mulheres do mundo, de todas as culturas, não, elas se consideram bonitas, 4% se consideram bonitas. Vocês imaginam, gente, que 4% de nós se acha bonita, os outros 96% se acham o quê? Insuficiente, inadequada. Essa é a visão que a gente tem, né, num plano geral. E outra coisa que eu descobri, que a autoimagem da mulher no mercado de trabalho, ela é ainda consideravelmente mais baixa do que os homens. Então, 20% das mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho têm baixa autoestima em relação a 10% dos homens, que declaram a mesma sensação. Outra coisa é que 80% das mulheres concordam que todas as outras têm alguma coisa bonita, ou seja, eu sou capaz de enxergar beleza em vocês, mas não consigo reconhecer a minha própria beleza. Então, 80% de nós se comporta dessa maneira, segundo essa pesquisa.
Um outro ponto é que mais da metade das mulheres no mundo inteiro, 54%, concordam que quem mais critica a própria aparência são elas mesmas. Ou seja, nós somos o pior juiz. A gente se detona, a gente se derruba, a gente se critica, ao mesmo tempo em que a gente consome as imagens que fazem com que a gente se sinta mal. Então, a gente fica num ciclo interminável de que eu não sou boa o suficiente, por mais que eu tenha conquistado um mercado masculino, né, por assim dizer, eu ainda acredito que na minha aparência eu não sou o suficiente. Então, não importa o quanto eu atinja na minha vida, os espaços que eu venho ocupar como mulher, eu continuo consumindo imagens que me fazem sentir mal comigo mesma. Pode passar para o próximo. E foi a partir daí que me gerou essa revolta e que eu decidi combater todos esses conceitos. Então, a minha missão na vida é brigar com vocês e defender vocês de vocês mesmas, porque a gente fica muito aberta, muito vulnerável a essas influências e a gente não se dá conta. Então, uma outra coisa que também me incomoda é que o modelo do mercado de beleza atual, e vocês vão entender o que isso tem a ver com identidade, ele é focado na técnica. Então, o profissional de beleza, ele não é criativo, né? Na grande maioria das vezes, ele não é um profissional criativo, ele é um profissional que ele foca na técnica. Então, quando você vai ao salão, não é a Alessandra ou a Bianca que está sentando na cadeira, é um cabelo. Então, nós não somos vistas na nossa totalidade como seres humanos, nós somos vistas por partes. Então, eu sou vista como sobrancelha, eu sou vista como pele, eu sou vista como cabelo, mas eu não sou vista como uma mulher que tem sentimentos, emoções e necessidades individuais. E, ao mesmo tempo, nós consumimos técnicas, né? E aí, o que acontece? Esse mercado ele ficou viciado no artesanato. E o artesanato ele é voltado para resolver problemas. Então, quando eu vou ao salão, à clínica de estética, quando eu vou cortar o cabelo, quando eu vou comprar um sapato, eu estou sempre focada em resolver um problema. Eu estou sempre focada em aplacar uma sensação que insiste em me fazer sentir insuficiente. Então, eu nunca faço uma compra, no geral, né, estrategicamente ou a partir de uma visão que eu tenho sobre mim positiva. Né? Então, pode passar, Lê, por favor. Por conta disso e da influência que as imagens que a gente consome têm no nosso subconsciente, a gente acaba aceitando rótulos porque a gente não consegue se posicionar como indivíduo. Então, eu aceito o rótulo relacionado ao meu peso, ao meu tamanho, à minha altura, à minha pele, ao estilo do meu cabelo, à textura do meu cabelo, ao formato do meu nariz, dos meus lábios e até dos meus órgãos genitais, porque eu não sei se vocês sabem, mas existem procedimentos estéticos voltados para a genitália feminina, para que a gente fique com uma vagina mais bonita. Não sei o que isso significa, mas existe esse trabalho, né? Então, até nisso nós somos invadidas do ponto de vista estético e, por incrível que pareça, a gente aceita. E a Ale falou, né? Eu tenho 2 meninas. E o que a gente está ensinando para as nossas filhas, né? E o que a gente está permitindo, ao mesmo tempo, entrar na nossa realidade interna, interior, e ainda por cima ter que guerrear, né, na hostilidade do mercado da selva, que é você trabalhar fora de casa, de você trazer sustento, de você ter desejo e pelejar por uma carreira, por um sonho que você tem de crescimento pessoal, né? Então você tem que ficar preocupado com muitas coisas. Pode passar para a próxima. E aí agora sim, né? Eu falei para vocês das minhas revoltas, das minhas insatisfações e do que me trouxe até aqui. E falando em identidade, quando a gente fala em identidade, basicamente nós estamos falando sobre rosto. Eu falei para vocês que eu estudo rostos e que eu, entre aspas, leio pessoas a partir do rosto. E qual que é o significado do rosto? Primeiro que ele é a área que a gente mais combate, né? A gente tem os produtos anti-idade, a gente tem uma gama gigantesca de produtos para cabelo, soluções para, né? A gente tem cirurgia plástica, a gente tem procedimentos não invasivos, enfim, uma série de coisas para melhorar o nosso rosto. Mas eu não conheço o meu rosto totalmente, então o que eu estou fazendo com ele?
Então, o rosto, ele é a sede da nossa identidade. É a partir do rosto que eu sou reconhecida e que eu reconheço vocês. Quando eu me olho no espelho, para eu identificar que o que eu estou vendo ali sou eu vou identificar o rosto. Então, se aquele rosto refletido eu entendo como sendo o meu, então eu entendo que sou eu. Então, quando a gente fala em rosto, a gente diz: o seu rosto é você. Então, os documentos, por exemplo, né? A gente não se identifica pelo braço, pelo bumbum, pela mão, é o rosto. Então, no nosso rosto se manifestam todas as características da nossa personalidade. E são características herdadas. Então, geneticamente falando, os traços, né, o nariz que você puxou do seu avô, os olhos da sua mãe, esses cílios maravilhosos, quem tem é a irmã do seu pai. Então, toda essa mistura é que faz você ser quem você é. Uma coisa é quem você é, ou seja, essas características que se manifestam no rosto, e outra coisa são os comportamentos que você adquiriu. Então, como eu falei anteriormente sobre os 4 temperamentos, eu tenho certeza que alguém aqui já fez teste, né? Ou se não foi dos 4 temperamentos, fez algum outro tipo de teste de perfil de personalidade. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: uma coisa é quem eu acho que eu sou, quem eu aprendi a ser. Outra coisa é quem eu sou verdadeiramente. E a gente descobre isso através do rosto. Então, quanto mais você souber relacionado ao seu rosto, os seus traços, as suas feições, mais você vai conhecer sobre si mesma. Pode passar. Então, como eu falei, seu rosto é você. No seu rosto se manifestam várias características. Então, eu vou me expor aqui, para não expor ninguém que já passou aqui pela consultoria, mas eu vivi uma fase pessoalmente difícil. Pode passar, não tem problema não. Que foi o período no Acre. Olha só, eu sou campineira, né? Eu sou de Campinas, e a região norte do Brasil, eu não sei se tem alguém que é do norte, as mulheres são extremamente sensuais e elas valorizam muito as formas do corpo. E as roupas e o estilo delas é sempre muito decotado, e eu era a pessoa da calça jeans com tênis encardido, e aquela mulherada de vestido de estampa de cobra, e corrente dourada, e pulseira de berloque, né? E eu gosto muito de bota, de tênis masculino. O meu estilo pessoal, ele é bem andrógeno, né? Eu gosto muito dessa energia do masculino e do feminino. Então, eu gosto de uma saia rodada bem frufru e uma bota bem pesada. Ou, sei lá, uma blusa transparente com um casaco militar. Então, eu gosto dessas misturas. E aí, eu não sabia quem eu era, né? Nesse sentido em que a gente está conversando aqui sobre uma identidade mais profunda, né? E quando eu cheguei no Acre, eu comecei a me sentir inadequada, 100% inadequada. Eu falava: gente, eu não tenho um pingo de graça, eu vou ser traída. E eu era casada na época, eu não sou mais. E aí eu falava: vou ser traída, porque, gente, essa mulherada não tem para ninguém, sabe? Assim, uma mulherada no salto, 7 horas da manhã, de maquiagem maravilhosa, e eu de tênis all-star sujo e coque, né? E aí eu comecei a me transformar, eu comecei a assimilar aquele meio. Embora eu não me identificasse totalmente com aquilo, mas eu comecei a me transformar. Então, quando eu vi, eu já tinha trocado o All-Star por uma sapatilha. Depois, quando eu vi, eu já tinha trocado por uma saia mais ajustada ao corpo. Quando eu vi, eu estava com um cabelo que já passava aqui da altura do sutiã, e eu nunca tinha tido cabelão assim, a não ser quando era adolescente. Mas depois de adulta, casada, nunca mais eu tive cabelão. E aí, de repente, eu estava com aquela mesma imagem, até que chegou um ponto em que eu me achava uma banana. E eu me achava muito tonta. E eu não entendia por que as pessoas me tratavam. Eu tenho 1,79 m, e as pessoas me tratavam como se eu fosse desse tamaninho, como se eu fosse uma menininha. E eu tenho traços bem infantis, assim, né? O nariz é pequeno, o olho é redondinho, mas nada que fizesse as pessoas me tratarem como se eu fosse criança. Dava para ver que eu era uma mulher adulta. Mas aquilo passou a me incomodar muito. Até que eu fui evoluindo na minha profissão, na minha vida profissional, e fui me descobrindo. Aí eu percebi o quê? Que eu tenho um perfil colérico.
E pessoas coléricas são pessoas práticas, são pessoas voltadas para resultados, são pessoas que prosperam nas dificuldades. Então, se você facilita muito um colérico, uma colérica vai ficar entediada, vai ficar se sentindo aquém, vai querer novidades, né? É uma pessoa que, quando está na sombra, ela é capaz de destruir a própria vida só para começar de novo. Então, é alguém que, se um projeto não está exatamente como ela idealizou, da maneira como ela acredita que deveria ser, o que ela vai fazer? Vai rasgar e vai começar de novo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estou estudando ou quando eu estou fazendo uma análise, uma consultoria, eu escrevo alguma coisa no papel, se eu achar que minha letra está feia ou que eu não vou conseguir ler depois, ainda, eu sei, vocês vão ter um surto, mas ainda que eu tenha escrito uma frase, eu uso outra folha. Eu deixo ela, eu passo ela para baixo da pilha e depois eu corto o pedaço com a régua. Eu sou esse tipo de gente doida. Porque eu não consigo continuar ali naquela coisa rasurada. Eu preciso de uma coisa nova, eu não consigo, né? E a minha imagem, ela transmitia uma passividade. Então eu tinha uma força e uma energia exterior que eu estava colocando sob o domínio de uma imagem de submissão, que não era natural meu. Por isso eu me sentia uma boba, uma banana. E quando eu comecei a perceber essa força minha e a minha verdadeira identidade, aí eu comecei a fazer uma outra movimentação errônea, que é você focar demais nas suas forças e você trabalha tanto elas, porque você precisa se provar, você precisa validar essa descoberta, que você vive só ali nas forças, só que daí você começa a fazer um uso excessivo e acaba se tornando uma fraqueza. Então, no meu caso, quando eu comecei a mudar o meu estilo, comecei a me posicionar dentro daquilo que me representava, eu fiquei extremamente agressiva, extremamente impaciente, e uma característica muito negativa do meu perfil de personalidade é ser bossy, mandona. Então, as coisas tinham que ser do meu jeito. E ocorreu até uma situação, eu dava aula na universidade, e já nos primeiros dias de aula, 2 semanas de aula, uma sala com 27 mulheres no curso de estética e cosmética, e elas fizeram um abaixo-assinado para pedir para a universidade me demitir. De tão fofa que eu era. Então, o que acontecia? Eu ainda era aquela pessoa com baixa autoestima, com a minha identidade ferida, que de repente descobriu que tinha um poder, começou a fazer uso daquele poder com a mentalidade da pessoa que não sabia quem era ainda. Então, eu tinha a ferramenta, né, digamos assim, mas a minha cabeça ainda era da pessoa que precisava se provar. Então, por isso eu fiz um uso errado do meu poder, da minha identidade. Claro que depois, né, de fazer uma reflexão, eu fui para casa e pensei, cara, realmente você tá um saco. E as pessoas não têm obrigação de te aguentar. Você nem sequer deu a oportunidade delas mostrarem para você quem elas são. Então, a minha conversa foi assim, você já chegou lá querendo mostrar a que você veio e nem se conectou com ninguém. E aí eu mudei. E aí eu fiz o quê? Eu lembrei, ô Bianca querida, né? Eu não sei se vocês falam sozinhas, eu falo. Eu falei, minha filha, se você trabalha com gente, entende de gente, lê gente, por que você não está fazendo isso com as suas alunas para se conectar melhor com elas? E aí, graças a Deus, finalizamos o semestre com homenagens, declaração de amor, choradeira, né? E foi maravilhoso. Até hoje eu tenho alunas ex-alunas, né, já formadas, que me acompanham, que conversam comigo, que trocam ideia. Uma delas é minha mentorada profissional. Eu estou preparando ela para fazer o que eu faço, né? Então, eu comecei a perceber que eu não tinha que usar o meu poder para subjugar as pessoas, pelo contrário, eu tinha que usar esse poder para favorecer as pessoas. E aí, falando em poder, né, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se conecta? A gente se conecta a partir daquilo que a gente toca, que a gente ouve, que a gente vê, a partir dos sentidos. E quando a gente fala de imagem, a gente está falando do sentido da visão. E a imagem, como eu mostrei para vocês, ela é muito importante na expressão da sua identidade, porque ela tanto pode reforçar características positivas, quanto ela pode subjugar essas características, pode fazer com que você se anule, né?
E aí, o que seria uma imagem equilibrada? É uma imagem que transmite a sua identidade, ou seja, a sua personalidade, as suas crenças internas e o seu contexto. Então, nesse caso que eu falei da faculdade, eu estava num contexto ali em que eu convivia com 27 mulheres semanalmente. E eu precisava criar uma conexão com elas e um ambiente de confiança, porque eu também tinha o que aprender com elas, eu não estava ali só para ensinar. E então, dentro desse contexto, que imagem me favoreceria e, ao mesmo tempo, não me abandonaria? Então, essa é a imagem pessoal que eu crio para as pessoas hoje. Quem é você? O que é que você deseja expressar? Em que contexto? E daí a gente cria beleza. E aí a gente consegue sair dessa coisa mercadológica de uma beleza que ela é meramente estética, que ela é exclusiva, né? Porque se a gente fala de identidade, de individualidade, eu estou falando de uma pessoa por vez. Então, eu não posso criar um padrão que vai favorecer todo mundo. Mas se eu trabalho individualmente, eu vou favorecer cada uma à sua maneira. Pode passar, Lê. Gente, eu estou falando, eu pergunto mesmo, eu estou falando muito rápido, muito. Vocês estão cansadas? Fala para mim. Tá perfeito, Bia. Porque eu falo pra caramba. Então, o estilo pessoal, ele é a manifestação da visão que nós temos a nosso próprio respeito. E as pessoas vão fazer uma leitura sobre nós também. Então, como eu me vejo, ainda que eu não esteja consciente disso, é como eu me apresento do ponto de vista visual. Então, quando eu cheguei no Acre, eu me via como alguém que em mim mesma não era suficiente. Eu precisava me adaptar para ser aceita, o que não é uma verdade, né? Mas, naquele momento, eu entendia que eu precisava me modificar e me adequar ao meio. Aqui eu não estou falando de contexto de ambiente, porque é lógico que não basta só falando realmente de moda, beleza, a gente precisa de uma realidade interna, mas a gente também precisa saber onde que a gente está se colocando, né? Então, eu preciso entender também um dress code, porque eu estou em um momento social ali que, de repente, tem uma linguagem silenciosa que eu preciso me adequar, mas é possível fazer isso respeitando a minha essência. Então, o que acontece? A gente pode ser, né, que hoje algumas de nós aqui estejamos vivendo um momento na vida em que a imagem que a gente transmite não condiz com quem a gente é, não condiz com a nossa identidade. E o que vai acontecer? Essa imagem que não é condizente com a essência vai gerar em mim, em vocês, comportamentos indesejáveis. No meu caso, foi a submissão excessiva e uma crise de identidade e um sentimento de que eu não tinha força, que eu era um boneco na mão das pessoas. E eu tinha uma empresa, eu tinha um salão, que eu já tive 18 funcionários, né? E aí eu precisava liderar aquelas pessoas e eu não sabia muito bem como fazer aquilo, e era uma outra cultura, enfim, né? Eu estava tentando ali, de uma certa maneira. Se eu soubesse mais coisas sobre mim naquela época, várias situações teriam sido diferentes e teria evitado várias catástrofes, para ser bem sincera. E não teria gastado tanto dinheiro com roupa cara, e que não tinha nada a ver comigo. Então, o que vai requerer de nós criar um estilo pessoal? E por que isso é importante, né? Pra quê, gente? É só pôr uma roupa, sabe? É só pôr uma calça. E outra, aqui a gente tá em casa. Pra que eu tenho que me arrumar? Bom, Bianca, entendo que eu tenho que me arrumar porque, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que tem o meu valor. E o fato de eu me arrumar e de eu cuidar de mim demonstra que eu tenho um cuidado com a minha pessoa. Ao passo que quando eu demonstro que eu tenho cuidado com a minha pessoa, eu sou alguém capaz de ter cuidado com vocês também. Então eu me arrumo não só para mim, mas eu me arrumo para vocês, não para vocês me aceitarem, não para vocês me validarem, mas para que vocês se sintam honradas com a minha presença. Então essa é a linguagem do estilo dentro da beleza emocional. É gerar emoções positivas no outro também em relação a mim. É gerar um ambiente em que eu sou uma influência positiva. Porque eu também posso ser uma influência negativa. Vocês já devem ter entrado em ambiente, provavelmente, em que estava assim, carregado, né? Você fala, meu Deus. Ou então alguém chegou e você fala, mudou o clima. Sabe assim? Tá até, a gente faz até assim, nossa, parece que depois que não sei quem veio aqui, ui, né?
E isso é muito real, porque as nossas emoções, elas se manifestam. A gente manifesta energias, essas energias, elas ocupam o espaço físico. Então, tanto energias negativas quanto positivas vão influenciar o ambiente. Então, se eu crio um estilo consciente, eu vou gerar um ambiente positivo a partir de mim. E, além disso, eu vou criar um escudo que me protege. Porque se eu sei quem sou eu, e se eu estou posicionada, ou seja, eu sou a influenciadora do ambiente, não influenciada por ele, eu vou estar no comando. E a gente consegue fazer isso a partir daquilo que a gente veste, da forma como a gente arruma o cabelo, da armação dos óculos, né? Tudo isso emite mensagens e energias, tanto para você, quanto para quem está se comunicando e se relacionando com você. Pode passar. Então, aqui foi minha mudança. Essa primeira foto, julho de 2018, sou eu fofa e submissa. E morrendo por dentro, pensando, gente, mas por que todo mundo pensa que eu sou trouxa? Porque eu tava com cara de trouxa. E vejam bem, eu não tô feia, eu não me achava feia. A questão não é essa, mas não era eu. Então, uma coisa que eu aliso o cabelo, eu tenho 43 anos, eu aliso o cabelo já tem uns 20 anos, mais ou menos. E foi um processo que, claro, veio da infância, Xuxa, Paquitas, etc e tal. E o meu cabelo não balançava, então eu não podia dançar a dança da Xuxa com o cabelo balançando. E aí, quando eu me tornei adulta, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Quero cabelo que balança, né? Só que aí depois isso foi realmente fazendo parte, eu já deixei de alisar, fui experimentando até que eu consegui me encontrar. Mas até que eu encontrasse o volume que me representa, olha esse cabelo lambidinho, gente. E a sobrancelha também, mais fininha, né? Minha sobrancelha natural. Essa sobrancelha que vocês estão vendo aqui tem micropigmentação. E maquiagem também. E a sobrancelha era mais fina, então eu tinha que despender uma energia muito grande para ser levada a sério. E não dava certo, porque as pessoas não me enxergavam assim. As pessoas achavam que eu era boazinha. E vocês sabem a frase, né? Que boazinha só se ferra. E era basicamente o que acontecia comigo. Tipo, eu tinha que negociar o valor do meu trabalho. Porque as pessoas não viam valor em mim, elas me comparavam. Elas não me viam como alguém única. E eu não me via assim também. Então, o tempo inteiro eu estava competindo. Era uma canseira, uma coisa assim, para poder encaixar, ser valorizada, e uma insegurança. E aí, essa insegurança acabava muitas vezes se tornando agressividade. E aí você vai e compra, 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 compra. Só que daí, depois passa um tempo, você fala, meu, por que eu comprei isso? E aí você não usa. E aí aquela crise, daí você sai de casa de manhã e aquele terror, você abre o armário e você fala, gente, eu não tenho nada para vestir. E não tem mesmo, não tem mesmo. Por mais que você tenha coisas, essas coisas não te representam. Porque lá atrás você abriu o seu coração para imagens comerciais, permitiu que essas imagens comerciais permeassem sua autovisão e te desse um valor ali. E que, lógico, vai ser um valor muito baixo comparado a algo que é retocado, que é feito para seduzir, que é feito para provocar uma ação positiva sua, ou seja, de compra. Você precisa ficar triste e infeliz para você procurar uma solução. E olha só, eu te deixo infeliz, te deixo triste, mas eu tenho um produto que vai melhorar a sua vida. Olha, usa esse creme, você vai ficar maravilhosa. Faz isso no seu cabelo, porque tá todo mundo fazendo e você vai se sentir super bem. E aí a gente vai vivendo isso, e aí no dia a dia a gente tem todos os desafios e mais o desafio do espelho. Que pode ser que não seja audível e dramático do jeito que eu estou expondo aqui, mas nem que seja um zunido de pernilongo, fica aquela vozinha. Você não é boa o bastante. E eu ouvi essa vozinha diariamente. E aí, falando do ponto de vista prático, se vocês observarem aqui, julho de 2021, meu rosto parece bem mais quadrado, né? Na verdade, eu não emagreci 1 quilo, eu não fiz um procedimento estético, eu não fiz nada. Foi a mudança do cabelo, o cabelo liso, eu tenho a maçã do rosto bem fofinha e alta, então o cabelo liso reforçava essa característica, criava um tipo de contraste com a bochecha e ela saltava. Então, as minhas formas arredondadas ficavam mais evidentes do que as formas retas. O cabelo baixo, muito colado na cabeça, ele indica controle e submissão. E por que isso? Porque existe um sistema no nosso cérebro que
o psicanalista, o Carl Jung, descobriu que são os símbolos arquetípicos, são as estruturas arquetípicas, que na verdade são as formas geométricas. Então, linhas e formas, triângulo, quadrado, aquele símbolo do infinito, que é a lemniscata, tudo isso cria uma resposta emocional, um gatilho em nós. E a nossa imagem, se você for pedir para um cartunista fazer um desenho seu, você vai perceber que ele vai usar linhas, né? E vai usar um contraste de sombra e luz para desenhar você, para captar a sua imagem e transmitir ali com grafite, o papel, independente da técnica, né? Então, pelo fato de reforçar essas características arredondadas, a força do colérico que está ligada ao arquétipo das linhas retas ou do quadrado não ficava evidente, então eu não me via. Então, pequenas mudanças. O que foi que eu mudei? Eu mudei as sobrancelhas, eu deixei as sobrancelhas mais fortes, que também é uma característica do meu temperamento. O colérico tem um olhar mais intenso. E o cabelo, eu comecei a usar o topete, que aí eu descolei o cabelo da cabeça, que trazia essa imagem de controle e submissão, né, dentro dos arquétipos, para uma coisa mais expansiva, mais para fora. E por que eu mantive ele alisado? Porque, para mim, pessoalmente, me dá uma ideia de que eu estou pronta. E o cabelo crespo, ele tem uma demanda para você cuidar dele, para ele criar uma forma, então ele meio que tem vida própria. E o cabelo alisado não, é o que é e acabou. Então, foi o que eu encontrei de solução para mim e que eu acredito que expressa a minha personalidade. Então, esse foi o meu trabalho comigo mesma. E hoje, né, a armação dos óculos também tem bastante linhas retas, é um óculos de aro grosso, né, que tem a ver também com essa força, essa potência. Talvez esse óculos não fique tão bem, uma pessoa delicada, sutil, introvertida, né? Mas isso tudo, de alguma maneira, transmitiu uma mensagem para vocês. Vocês me olharam e tiveram uma primeira impressão, que eu não sei qual foi, não me conta. Mas que basicamente eu posso imaginar o que foi. Pode passar, Lê. Então, a nossa imagem, até aqui o que eu estou mostrando para vocês, é que ela compõe uma mensagem, e quanto mais próxima essa mensagem estiver de quem você é verdadeiramente, lá dentro, no seu âmago, né? Por debaixo de todas as convenções sociais, das influências familiares e culturais, quem você é lá, no tutano, é como você vai se expressar visualmente. Então, mesmo que você faça parte de um grupo, mesmo que você se identifique com uma religião, algum tipo de tribo, uma equipe, um time de futebol, uma região do Brasil, enfim, não importa, qualquer que seja o código, mesmo que ele seja comum a todos, você ainda vai ser capaz de criar um estilo individual que expresse a sua identidade. Então, esse processo, ele vai te ajudar a se encontrar, você se encontrar. Lembra quem você é e qual vai ser o seu posicionamento no mundo? Qual que é a sua mensagem? Que tipo de influência você quer exercer nos seus círculos de convivência? Tanto os íntimos quanto os profissionais sociais, né? E nesse sentido agora, falando um pouco da mulher no mercado de trabalho, a gente entendeu que ou a gente precisava se masculinizar, ou algumas entenderam que a gente tinha que apagar um pouco a beleza para não chamar muita atenção, porque existe um preconceito, né? Bonita, logo, não é muito inteligente. E aí eu falo isso porque eu tenho mentoradas que, inclusive, já disseram isso para mim. Eu abdiquei da minha aparência para que as pessoas não me julgassem por ela. E eu foquei no meu intelectual, foquei na minha carreira. E agora, depois da mentoria, eu fiz as pazes com a minha imagem também, porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou inteligente, eu conquistei muitas coisas, e o fato de eu me arrumar e de eu ser bonita não me diminui, pelo contrário, né, faz com que eu seja ainda mais influente, porque eu estou expressando coisas positivas. E eu não estou falando de beleza comercial, do cabelo da Gisele Bündchen ou da maquiagem da Kim Kardashian, estou falando da sua beleza individual, porque cada uma tem. Lembra que nós conseguimos reconhecer a beleza umas nas outras, exceto a nossa própria? Então a gente sabe que a gente é bonita, a gente só não consegue aceitar que a gente não é tão bonita quanto a gente gostaria, baseado em padrões midiáticos, né? Mas eu espero que vocês se livrem disso. Quanto tempo eu tenho ainda? Mas meia hora, Bia. É! Vocês aguentam?
Então vamos, pode passar. Então, como eu falei, beleza. O que é beleza? Beleza é atitude. Você pode pesar 250 quilos ou 45 quilos. Você pode ser preta retinta ou branca de neve, não interessa. Você se posiciona como alguém que sabe quem é, qual é a sua mensagem, sua missão no mundo. Isso te faz bonita. Você se torna alguém que as pessoas vão sentir essa energia em você. Então, não estou falando que você vai sair vestida parecendo um mendigo, toda esfarrapada, e ainda assim todo mundo vai te achar ótima. Não, também não se ilude, né? A gente precisa ter ordem, né? Eu falei de símbolos arquetípicos e que as pessoas vão fazer uma leitura emocional e racional, mas para você criar estilo, para você exercitar a sua identidade, você precisa se posicionar. Então, você tem que ter um senso de identidade muito bem estabelecido. Você precisa aprender a se comunicar com as pessoas de modo não verbal. E uma das coisas que eu ensino é como é que você se comunica com as pessoas antes de abrir a boca. Ou seja, como é que você economiza energia vital, o carisma, para influenciar as pessoas e conseguir a influência que você deseja sem ter que, sabe, se esforçar tanto. Então as pessoas vão olhar para você e vão fazer uma leitura automática dentro daquilo que você está no controle, é você que comanda, né? Você não vai controlar o julgamento, mas as sensações você pode. Quebra de paradigmas, que é justamente isso, é fazer uma limpeza mental mesmo, apagar tudo que você viu até hoje. A gente está agora às portas do Big Brother, as portas coisa nenhuma, já começou, né? Eu acho. Gente, eu não assisto. A última vez que eu assisti Big Brother, acho que devia estar na segunda edição. Eu não faço ideia mais de como é, mas a gente ouve, né? As pessoas falam sobre isso. E uma coisa eu sei, vários padrões vão sair dali. Porque ali é uma exposição de corpos, de comportamentos, de produtos, de códigos silenciosos. E aí vai passar um período pós-reality que a gente vai ser bombardeada ali com aquelas personalidades, que não necessariamente são identidades reais, mas são produtos, e que a gente vai consumir. Então, quando eu entendo que eu sou um indivíduo, eu sou uma mulher única, eu sou incomparável, existe uma linguagem visual que ela é exclusiva a mim, diz respeito apenas a mim, que o que está no mercado está a meu serviço, está à minha disposição e não ao contrário, não sou eu que tenho que me adaptar. Eu lembro que durante muito tempo eu usava calça jeans apertada, eu uso 46. E já era GGG, né? 10 anos atrás. E aí eu lembro que eu usava calça jeans apertada porque eu ia na C&A, na Renner, na Riachuelo, e eu queria comprar calça. Na Zara eu nem entrava porque nem tinha roupa 46, né? Agora tem. Mas eu usava porque eu queria usar, todo mundo usava, não tinha meu número e eu ficava sem respirar e sem sentar direito porque eu queria pôr calça jeans. Eu tava lembrando disso esses dias. Eu, gente, coitada, o que uma criatura dessa tem na cabeça, gente? De pôr uma roupa desconfortável para se sentir ali dentro de um sabe, de um contexto, de uma exigência, né? Eu poderia ter usado outras coisas, enfim, umas loucuras que a gente faz. Isso estou falando assim, coisa bem bobinha, né? E fora quem se submete a, sei lá, procedimentos cirúrgicos, arriscando a própria vida para poder se encaixar, né? E, enfim. E aí a gente quebra esses paradigmas e cria o estilo próprio. A gente vai exercer a criatividade, porque identidade também é criatividade, é você se libertar daquilo que você acha que as pessoas esperam de você, é você se libertar também de certos preconceitos e coisas que você foi criando na sua cabeça como um escudo, e usar o seu estilo como uma expressão e uma forma de conexão, e sim, também de proteção, lógico, sempre. A nossa imagem também protege, né? Quando a gente usa de maneira positiva, ela também é uma armadura que protege a gente nos ambientes. Pode passar. Aqui eu coloquei como a gente se veste, mas é cabelo, é a cor que você pinta a unha, tudo que tiver relacionado à sua aparência é uma extensão de quem você é. E mesmo que você não esteja no domínio, você não esteja no comando, ainda assim, vocês percebem que eu estava tentando me adaptar, inclusive me violentando com roupa extremamente apertada, que era a história da calça jeans.
Por quê? O que eu estava mostrando ali? O que aquela situação estava revelando a meu respeito? A minha forte necessidade de aceitação e de validação. Eu não me via. É claro que a psicologia mostra que a gente se vê também a partir do olhar do outro, mas eu não me vi em lugar nenhum. E eu estava me procurando. Então, por mais que eu me achasse inteligente, que eu pudesse... Eu gostava, adoro escrever, gostava muito mais antes, então eu gostava de escrever, de pintar, de desenhar, eu me achava muito boa nessas coisas, mas eu, no geral, não era uma pessoa considerada boa, eu me achava uma porcaria. E o meu estilo revelava isso, né? Pode passar. Então, o estilo, ele vai ser uma forma energética de manifestar o nosso psicológico, ou seja, hoje eu, profissional, consigo fazer uma leitura sua também, não só pelos seus traços e pelas suas feições, mas a partir daquilo que você está usando. Então, eu consigo escanear você, te olhar e pensar em algumas motivações. Não é um julgamento, tá bom? Senão vocês vão me encontrar na rua também depois e vão querer se esconder, falar, ai, meu Deus! Porque tem gente que me pede desculpa quando me vê, fala assim, ai, Bianca, desculpa. Eu falo, gente, para! O que eu estou mostrando é um caminho. Eu não sou o mestre do universo. Pelo contrário, é o conhecimento que eu quero que quanto mais mulheres tiverem acesso, melhor. É um caminho. Então, eu estou só mostrando para você que só de olhar, a gente consegue identificar as necessidades básicas de uma pessoa ali, as necessidades emocionais. O que ela está gritando? Porque a imagem, ela grita. Ela está pedindo socorro? Ela está pedindo atenção? Ela está pedindo validação? Ela está posicionada? Ela está se abrindo, dizendo, eu é que estou aqui para te servir? O que é? Né? O que a imagem está falando? Que linguagem é essa? Então, é possível. E mesmo que você não saiba disso, tá ali. Né? E num mundo que nem o nosso hoje, hiperconectado, que a gente basicamente funciona à base de imagens, as pessoas estão berrando, né? Se uma imagem tivesse som, o mundo seria um lugar insuportável de tão barulhento. Porque não diz que a imagem fala mais que 1000 palavras? Se uma imagem fala mais que 1000 palavras, então, meu Deus do céu, é ensurdecedor o tanto de barulho que as pessoas estão fazendo através das telas, né? Das fotos, das imagens, dos vídeos. As pessoas estão desesperadas. E eu percebo isso através das imagens. Então, uma vez que você tem consciência disso, e você cria a sua própria identidade, a sua própria maneira de se comunicar, você não precisa ficar gritando. As pessoas vão te ouvir. Você pode ter certeza que elas vão prestar atenção em você e vão ouvir a sua mensagem. Pode passar. E aí, falando do outro agora, né? Falei de nós, individualmente, e o outro. Então, a primeira impressão. Gente, a primeira impressão corre em milésimos de segundos. Alguns estudos dizem que em menos de 7, outros em menos de 5. De qualquer maneira, aliás, milésimos de segundo, não é 7 segundos, é 7 milésimos de segundos ou 5 milésimos de segundos. Acho que é menos do que isso aqui, né? Você imagina que você bate o olho e você já tem uma impressão. Será que eu confio nela? Será que eu vou fechar negócio com ela? E aí seu cérebro vai economizar energia. Ele não vai ficar refletindo tudo isso. É pá! Não confio. Não gostei. Não fui com a cara. Parece boa. Ih, que tonta. Não é assim? Ai, que chique. Nossa, deve ser metida. Ou então, olha, parece que vai dar caldo aqui. Mas a gente faz um julgamento. Esse julgamento, ele é irracional. A gente usa a amígdala, né? A região do cérebro que lida com as emoções e que não sabe verbalizar. A gente não consegue verbalizar a sensação. A gente às vezes tem uma sensação assim de nostalgia, uma tristezinha, uma coisa. A gente não sabe falar o que é, né? É a mesma coisa com a imagem. Eu não sei, mas eu senti uma coisa quando eu vi aquela pessoa e eu não confio nela, não. E aí depois que você vai convivendo, você fala, gente do céu, eu achava outra coisa, olha. Nada a ver com o que eu tinha pensado quando eu vi. Nossa, super legal, gente. Aí depois você até conta, menina, quando eu te conheci, eu achava que você era insuportável. Você nem tinha aberto a boca, eu já achava, né? A gente faz isso. Todo mundo faz isso, gente. É biológico. Pode passar ali. Então tá aqui, ó. É a região do cérebro, a gente recebe o estímulo visualmente, ou seja, a gente absorve os símbolos arquetípicos
que formam as imagens, a gente tem uma reação emocional e a gente tem uma resposta, que é a nossa atitude, que não vai ser uma atitude pensada. O que criar uma imagem de acordo com a minha identidade me beneficia, além de me deixar mais bonita? É que vai fazer com que eu também esteja consciente em relação às outras pessoas, vai me transformar em alguém mais flexível e mais generosa. Porque eu vou entender que talvez aquela pessoa não esteja se comunicando bem. Então, ao mesmo tempo, eu também vou gerar uma primeira impressão em mim mesma. Você, quando se olha no espelho, sofre esse mesmo impacto. Então, você também se aceita ou se repudia quando você olha no espelho, dependendo daquilo que você está expressando. Então, quando eu me olhava no espelho, eu me achava fraca. Por eu me achar fraca, eu ficava agressiva porque eu tinha que estabilizar. Então, isso me desequilibrava. Quando eu comecei a me olhar no espelho e me ver forte, eu entendi, eu tenho uma força que precisa ser modulada, então eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Então eu parei de querer me impor o tempo inteiro porque eu não tinha mais medo. Pode passar. Então toda a imagem está acabando. toda a imagem. A que você vê na revista, a que você vê no Instagram, a que você vê... Não importa, onde você vê uma imagem, um quadro na parede, ela vai expressar conceitos, sensações, sentimentos. Então, as cores, o equilíbrio dentro de uma obra de arte, por exemplo, a forma como você está vestida, as cores que você está usando, o formato dos seus óculos, os seus sapatos, tudo isso vai expressar conceitos, sensações e emoções para você mesma e para as pessoas com quem você se conecta e se relaciona no dia a dia. Pode passar. Então, para a gente concluir, o importante de tudo isso é, além de se reconhecer, é se perguntar não o que vão pensar de você, embora isso seja importante, mas não do ponto de vista da validação, mas é o que vão pensar de você no sentido de, estão compreendendo a minha mensagem? Estão captando a minha mensagem? Qual é a visão que eu tenho a meu respeito e de que modo eu vou expressar isso? Pode passar. Somos 1 em 7 milhões, né? Já passamos disso. E aí você imagina que cada pessoa é única, pode passando, e merece expressar o melhor de si, gente. Olha só onde vocês chegaram. Em que tempo na história das mulheres a gente imaginar mulheres na área da tecnologia? E outras coisas, a gente brilha em múltiplos papéis. E eu pessoalmente acredito que a gente precisa brilhar no espelho também, mas não desse jeito fútil, não desse jeito superficial, mas brilhar no espelho como auto-líder, sabe assim? Vocês gerenciam projetos, vocês gerenciam pessoas, mas vocês não gerenciam a sua imagem, vocês não gerenciam a expressão da sua identidade. Então, a minha ideia é fazer com que as mulheres se libertem, vivam para expressar e não mais para impressionar. Então, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu tenho uma mensagem, algumas pessoas vão se conectar e outras não. Mas o fato de eu não estar nem aí não significa que as pessoas não importam para mim. É que eu não dependo delas para me validar. Então é isso. Eu me torno uma influenciadora. Eu não sei se tem mais tela para fechar, mas eu vou fechar aqui. É isso mesmo. A reflexão que eu deixo para vocês é: quem são vocês? Quem é você? Qual é a sua mensagem? O que tem dentro de você que não tem em ninguém mais? E o que você deseja expressar através da sua imagem? É isso, meninas. Muito obrigada. Aí depois, se alguém quiser me seguir, tem aqui todas as minhas redes sociais, tem canal no YouTube, onde eu falo essas mesmas coisas, algumas mais detalhadas. Tem o Instagram, que tem bastante conteúdo também, Facebook. Tem um canal no Telegram que eu também, às vezes, venho uns insights, assim, umas reflexões, eu mando áudio lá. E tem um blog que tá parado, não vou mentir, mas tem umas coisas legais também. Obrigada, Lê. Ai, Bia, muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu tempo, foi muito rico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita que a gente tem um tempinho ainda. Pode falar, amor. Eu não quero fazer uma pergunta, mas eu quero até fazer um comentário, que hoje eu escutei uma coisa que tem tudo a ver com a conversa que a gente está tendo hoje, que os devs, né, da minha cela falaram: vocês já perceberam que dev mulher nunca liga a câmera?
É raro, porque elas põem lá a foto, o filtro, a maquiagem, e a gente se esconde aqui, né? Atrás da nossa fotinha, que está mostrando a imagem que a gente quer mostrar, né? Porque quando a gente liga a câmera, a gente não está, né, com filtro, a gente não está maquiada, né? A gente está no home office muitas vezes, né? Eu sou mãe, então não tem tempo de arrumar todo dia. E eu achei que casou muito com a conversa que a gente teve aqui hoje, né? Porque a gente fica agora no home office, a gente às vezes se esconde aqui atrás da nossa foto, né? E tem aquela coisa do padrão de beleza dev, né? Ah, as devs são aquele patinho feio, é a profissão patinho feio. São as nerds atrás de um óculos, um tênis e calça jeans, enquanto, né, as da administração são as bonitas, as maquiadas, né? Então a gente tem muitas vezes esse padrão também, a gente se esconde atrás deles, e às vezes a gente não quer ser assim, né? A gente não quer ser a patinha feia, eu gosto de me maquiar. E por que eu tenho que ser assim? Porque todo mundo fala que deve, tem que ser desse jeito, né? Tem que ser a nerd esquisitinha, né? E eu acho que fez muito sentido com o que a gente conversou hoje. Adorei. Obrigada, Bianca. É interessante que você vê, né? Eu falei que a gente acaba se encaixando em padrões porque a gente não sabe expressar quem a gente é. Então, é a nerd de óculos. E se eu for a nerd de óculos? E se essa for a minha expressão? E você assumir isso também, se for o caso, se for a sua verdade. E aí você criar beleza a partir disso. Então, por que não uma nerd gata, né? E gata no seu padrão, né? Fala, Thay. Eu me identifiquei muito com o que a Morgana acabou de falar, o negócio de deixar a câmera desligada, tanto que eu tava com a câmera desligada, e conforme você foi falando, Bia, eu fiquei reparando, gente, olha o meu cabelo hoje, que derrota. E eu poderia ter acordado de manhã, deixado ele solto, né? Mas eu falo assim, tá calor, vou prender. Aí quando vê, vai passando o dia, eu falo, mas eu tô em casa, não vou passar maquiagem. Eu até tenho protetor solar de base, sabe? Mas eu uso só quando eu vou sair, aqui em casa não uso nada. E é isso, você vai se desleixando, desleixando. E eu queria falar um negócio. Quando eu era mais jovem, eu sempre gostei de tatuagem, tanto que eu tenho várias tatuagens, né? E a primeira que eu fiz, que era pequenininha, era um rebeldia, sabe? Eu quero provocar, porque meus pais odeiam tatuagem e tal. Hoje não, hoje é meu estilo, exatamente o que você colocou ali. Hoje, eu quero fechar todo o braço e tal, que eu tô tentando, não sei se dá pra ver. Porque eu percebi que isso faz parte de mim. Eu não faço mais porque eu quero mostrar para os outros, nada. É o meu estilo. Eu me vejo dessa forma, eu me imagino inteira coberta. E é isso, é o estilo. E demora pra gente se encontrar. Eu vou me atentar muito amanhã quando eu for levantar, tomar o banho para me arrumar. Vou tentar ligar a câmera, porque eu acho que faz diferença, principalmente no home office. Eu não sei vocês, meninas, mas eu fui me deixando, me desleixando. Esses dias eu tava reparando. Eu nem tenho mais roupa de trabalhar, porque eu e a Lê, nós somos de Campinas, né? Então a gente não vai fisicamente para o escritório, né? Se tiver essa possibilidade. Então eu não tenho mais roupa de trabalhar. Eu tenho umas roupas lá de sair e o resto é de ficar em casa. Acabou, não tem mais a roupa de trabalhar, sabe? Aquela mais bonitinha que a gente. Só trabalha de blusa da Take, exatamente. É isso. Sei, Fala gente. então. Eu vou Pode só falar. complementar mais uma coisa, Bia. Vai. E é legal a gente parar e começar a cuidar mais da gente, porque é uma autoconfiança que gera na gente que vai refletir na qualidade do nosso trabalho, na qualidade da nossa comunicação, porque se a gente estiver, se nós estivermos sentindo bem, a gente vai estar confiante para trabalhar, para dar uma sugestão no nosso trabalho, confiante para falar, nossa, hoje o meu dia vai ser maravilhoso, porque eu acordei e estou me sentindo maravilhosa, né? Então, parece, às vezes, a gente acha que isso é banal, mas não, interfere muito no nosso dia a dia. Eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que parar e começar a analisar mais. Eu abri a câmera pra poder falar, mas uma coisa assim que, tipo assim, eu fui uma pessoa que nunca me importei muito com a minha saúde. Nem é fisicamente, mas saúde. Mas, tipo assim, nos últimos 2 anos eu faço questão, tipo, tô sentindo uma dorzinha na unha do pé, eu procuro, porque é um autocuidado. Assim, às vezes o autocuidado ele nem sempre vem só da parte
tipo assim, estética, né? Ele vem de você procurar um especialista para tipo, te ajudar no seu problema. E eu vejo assim, ele falar, hoje eu acordei bem. Ultimamente eu ando tomando muitas vitaminas e eu vejo que cada dia eu acordo melhor. Tipo, só pelo fato de. Eu faço meus exames e tipo, tá tudo normal, tá tudo ótimo, mas só de estar consumindo vitaminas todos os dias, eu tô me sentindo melhor. É que em relação à parte estética, né, e visual, a gente está falando de um autocuidado, mas ele é mais relacionado ao seu papel social. Você como parte de uma comunidade, né? É importante cuidar da saúde, óbvio. Aliás, eu estou bem relaxada em relação a isso, porque eu estou sem fazer atividade física tem muito tempo. E meu joelho está começando a me avisar isso, né? Mas é uma questão de você também entender que você se conecta com pessoas, seja mediado por tecnologia, seja olho no olho, né? E dentro dessa conexão, quais são as energias que você vai gerar? Então, esse autocuidado é um autocuidado que também gera energia. Energias positivas, energias de autoamor, energias de generosidade, de aceitação, ou de reatividade, de defensiva, ou de comiseração. Então, também nesse sentido. Cíntia? Eu penso bastante nisso, essa coisa, né, que nós mulheres temos de querer estar igual o filtro, né? Quantas vezes eu brinquei assim, quando começou essa coisa de home office, da gente, poxa, podia ter os mesmos filtros, né, para a gente não precisar se preocupar, né? E aí a gente fica lá, ai, seu cabelo tá bom, ai, meu Deus, colheira, saco, dormir tarde. É essa coisa de preocupação da imagem que a gente está passando para o outro. É importante isso para a gente, faz bem, né? Principalmente se você se sente bem, se isso te dá uma confiança, te dá um empoderamento, vamos dizer assim. Mas também a gente tem que fazer eu acho que o que a Bianca falou, sabe? Você olhar para você assim, poxa, eu estou super satisfeita do jeito que eu estou. Não passei batom, estou sem batom, mas eu estou tão confiante, tão isso, tão aquilo, meu olho está brilhando tanto, estou com tanta vontade aqui, que ok, é secundário. Então, vai muito disso, né? É a percepção da gente também, porque uma postura, uma forma de falar, uma forma de... Isso dá mais mensagem, eu acho que, tá lá com a maquiagem perfeita, com uma roupa mais bonitinha, do que uma roupa confortável como a gente está agora. Eu, pelo menos, sou super confortável aqui, calorão e tal. Não sei, essa é a minha percepção, é onde eu cheguei. Eu gosto, assim, pôr um brinquinho, fazer uma coisa, pronto, o cabelo tá aí, vamos lá. Não tá, fazer o quê? Vamos embora. Né? Então, eu acho que é aquilo de você se olhar, né? Você se aceitar e não esperar do outro ver a foto do perfil e dizer, nossa, que diferença. Pô, que legal que eu consigo, você vê que bacana, eu consigo ficar assim. Pronto. Né? Eu acho que tem muito a ver com a gente se ver, a gente se olhar. Você não se comparar aos outros padrões, você não vê a bonitinha que tem lá super tempo de fazer a maquiagem e a gente que não tem tempo, ai, poxa, né, não dá. Não dá mais, e eu acho que também, a gente como mulher, a gente tem que se apoiar nessa sempre. A gente também faz alguns julgamentos, né? A gente olha, assim, nesse lance que está agora de você, mulheres da minha idade, 46 anos, tem cabelinho branco, a gente começar a assumir os cabelos brancos, né? Começar a usar esses tons grisalhos. E aí, assim, essa coisa aí está quebrando um paradigma maravilhoso para a gente. Está trazendo para a gente, assim, eu estou me vendo bonita com a minha mecha branca, legal. É isso que é o bacana, né? A gente se apoiar nessas jogadas e está tudo bem. Não sei, é minha percepção. Ô, Cíntia, é que assim, você ainda está falando de uma movimentação social. Então, você espera que a sociedade aceite uma mulher de 46 anos grisalha que se sente bem com isso, do que você assumir o seu grisalho independente da movimentação externa. Entende a diferença? Então, não é você se sentir bem porque, de um certo modo, a sociedade agora é mais flexível.
mas é você ter uma postura de assumir as suas opiniões, os seus valores individuais e pagar o preço por isso. Então, ainda que ninguém estivesse usando o cabelo branco e você se sente bem assim, faça, né? Se não tiver, Mas é exato. ninguém vê mulher, ninguém vê mulher de cabelo raspado no mundo corporativo. Você não vê lá uma advogada de careca tatuada. Ok, mas eu sou assim. Eu quero ser careca e eu quero ter uma tatuagem de lágrima. E eu vou pagar o preço por isso, né? E eu vou me posicionar. É mais uma questão, é que aqui não é nem mais tanto a questão de autoestima e de alto valor, mas é de posicionamento, de entender sua mensagem e de entender quais vão ser os elementos que você vai usar para expressar isso. Entende a diferença? Então, é um poder de dentro para fora que ele se manifesta. Não é um movimento exterior para o interior, ele é um movimento interior que se manifesta. Então, quem é a Cíntia? Quais são os valores da Cíntia? O que representa a Cíntia efetivamente? Como é que a Cíntia vai se posicionar em diferentes ambientes e momentos da vida dela de acordo com o eixo que faz ela ser quem é? E aí a Cíntia vai manipular os elementos visuais para expressar isso com confiança, com segurança, transmitindo a sua mensagem individual, independente do status quo. Então você não está errada. Eu estou só reforçando que... Dentro de um molde, assim, de qualquer forma, a gente não acaba entrando naquela, assim, preciso me adaptar. A gente precisa se adaptar, a gente vive em sociedade. Não, sim, o que eu quero dizer no sentido assim, muito se tem a cobrança, muito se tem essa coisa de estética da gente se adaptar aos padrões. Nós temos que respeitar, eu acho que o respeito está tanto de lá para cá, saber que em determinados, lógico, ambientes você não vai colocar como uma coisa agressiva, não estou dizendo isso, não é isso de forma alguma. Né? Não é dessa forma eu ser agressivo, mas eu acho que assim, eu acho que é uma adaptação que a gente pode ter para transitar entre qualquer ambiente de uma forma que você se mostre, mas sem precisar entrar no molde, sabe? Exato. Eu penso exatamente. muito nisso. É isso que é o grande. E eu acho que, eu ainda acho, a minha percepção, né? A minha experiência aí de vida. Eu ainda acho que vem muito de dentro o que você quer mostrar lá fora, vem de dentro. E não é assim, eu sou assim, você vai ter que me aceitar assim, não. Eu sou assim, Exato. Me adequo ao ambiente de uma certa forma, me adapto a esse ambiente, exato, mas eu não me transformo por conta desse ambiente. É assim, você cria uma imagem, uma identidade visual, né? E essa identidade visual, ela vai se desdobrar em várias situações e momentos. Então, você cria um estilo. Vamos ser bem prática aqui, né? Eu trabalho com 8 estilos. Cada um desses estilos, ele vai se conectar melhor com as energias de determinadas personalidades. Então, normalmente, as mulheres introvertidas, elas não vão ter um estilo extravagante, elas vão preferir roupas casuais, confortáveis, elas vão preferir, se elas forem para um lado mais clássico, elas vão ser mais conservadoras. As mulheres extrovertidas, dentro desse estudo, dentro desse parâmetro, elas vão preferir roupas que expressem um pouco mais de força e que tragam mais evidência visual nos ambientes. Então, as extrovertidas gostam de serem vistas e percebidas assim que elas chegam nos lugares. Alguns perfis de extrovertidas, elas vão gostar de ficar no meio do salão. Outras vão preferir ficar num canto, mas não querem passar despercebidas. Outras vão preferir chegar e sumir. Aliás, eu não queria nem ter vindo, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu vou criar um estilo para você, eu levo em consideração tudo isso, para que eu crie para você não só uma beleza que represente qualquer tipo de cultura ou de regra, sabe? Mas que seja algo que você vai segurar. Então, tem que ser uma coisa que você olhe no espelho e fale assim, essa sou eu. Depois de um movimento de autorreflexão, você diz, essa sou eu. E aí, essa sou eu na festa, essa sou eu vestida de noiva, essa sou eu no escritório, sendo gerente lá na administração, essa sou eu nerd, de óculos, essa sou eu negra, de turbante, essa sou eu... E aí, você vai fazendo os desdobramentos dentro dos ambientes e das situações. Então,
vou para uma festa e eu quero ser vista, eu quero impressionar, eu estou me sentindo maravilhosa, eu não quero passar despercebida. Então, como que eu vou fazer isso mantendo a minha essência? Eu vou me casar e vou me vestir de noiva. Eu brinco que as pessoas se fantasiam de noiva. Não é uma roupa de noiva, é uma fantasia de noiva, porque é tudo igual. E tem gente que fica bem de branco, tem gente que fica bem de pérola, e a gente não considera isso, aí fica aquele monte de gente fantasiada de noiva, com o mesmo tipo de cabelo, os mesmos acessórios, os mesmos tecidos, né? E aquela coisa caricata. Então, é entender... Por isso que eu falo que é um movimento de dentro para fora. O fora, na verdade, é como você vai se comportar nos ambientes. Que influência você quer exercer nesses ambientes? E o dentro é, eu seguro isso? Tem a ver comigo? Não é só o que eu quero aceitar ou não aceitar da sociedade, da mídia, da publicidade, mas é um movimento em que eu assumo quem eu sou. Então, eu, Bianca, sou uma mulher forte, eu gosto de roupas masculinizadas, mas ao mesmo tempo eu gosto também de uma certa sensualidade, então eu gosto de equilibrar as duas coisas. Então eu já sei que se eu for trabalhar numa empresa extremamente formal e que eu tenho que usar roupa social, alguma coisa eu vou ter que pôr ali que tem a ver comigo, porque senão eu não dou conta. Se eu tiver que trabalhar de camisa amarradinha, com lencinho no pescoço, calcinha reta, social e sapatilha, eu morro, porque não sou eu. Então, eu vou adaptar quem sou eu dentro daquele código. Então, dentro desse código social, quadradinho, certinho, não tem nada a ver comigo, como é que eu vou me portar? Eu não sei se eu estou sendo clara. É você ser parte de um todo sem abrir mão de ser indivíduo. Então, é justamente isso que eu penso, é adaptação. Você se adapta sem mudar a sua essência. Você... Como diria por aí, você dança conforme a música sem mudar a sua essência. Eu, por exemplo, trabalhei durante 17 anos numa instituição financeira. Então, eu sei o que você está falando. E até a própria instituição financeira mudou nesses 17 anos, de quando eu entrei para quando eu saí. Quando eu entrei na instituição, as pessoas que entravam para trabalhar lá não podiam, o dress code deles era segunda a quinta social total. Na sexta, você podia uma coisa mais light, mas não podia ser nada fora daquele padrão banco. E não se contratava pessoas com tatuagem, com algum corte de cabelo meio estranho, cabelo pintado de rosa, qualquer coisa nesse sentido. Hoje já mudou. Hoje já não é assim. Hoje já se percebe que você pode ter tatuagem e trabalhar numa instituição financeira. Você pode ter o cabelo rosa, verde, amarelo, você vai trabalhar lá. O que está se vendo é a competência, o que você faz, como você se expressa, né? E que tem pessoas que estão lá, ela tem um discurso tão envolvente, ela tem tanta autoconfiança, ela sabe do que ela está falando, a postura dela é uma postura forte, que ela passa aquilo, porque ela tem segurança naquilo que ela está transmitindo, entre aparência, entre essência, e tudo é um conjunto, né? Não sei se eu também estou me fazendo entender da forma como eu me expresso, assim. Então, na verdade, a gente está falando a mesma coisa. Você só está concordando, está falando a mesma coisa. É isso para mim, entendeu? Agora, o que eu assim, sou contra, eu sou contra aquela coisa de molde. Eu sou contra aquela coisa de você ter que, eu tenho que me adequar àquilo. Eu sou obrigada a ser. Então, ali eu já não me encaixo. Porque vai chegar um momento, é como você disse, você não poderia trabalhar de forma alguma com aquela vestimenta, por conta de que não é sua, você ia se sentir mal e aquilo ia começar a te minar e você ia perder a autoconfiança, você não ia conseguir mostrar quem você é, ou a profissional que você é. Então, assim, eu só sou contra isso, da gente ter que para ser. Eu não tenho que para ser. Eu sou, eu me adapto, eu tenho a postura que eu preciso ter no ambiente corporativo, contato com o cliente, contato com as pessoas, mas eu não preciso propriamente desfazer essa parte, sabe? É isso.
Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar por hoje. Bia, queria novamente agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação, por você ter aceitado o convite. Foi uma tarde, assim, maravilhosa. Convido vocês, gente, a seguirem elas aí nas redes sociais, que eu deixei aberto todo esse tempo. E teremos mais palestras, então acho que vai ser uma frequência mais ou menos de 40 em 40 dias. Então fiquem de olho na agenda e vai ser maravilhoso. Espero que tenha agregado para vocês também algum conteúdo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Maravilhoso, viu? Adorei. Eu que agradeço também. E se vocês quiserem me perguntar coisas no privado, me manda direct, me manda mensagem, enfim, eu tô aberta também. Podem me perguntar mesmo, porque eu respondo, tá bom? Não precisa ficar com vergonha e nem precisa falar assim, ela vai me cobrar. Calma, pode perguntar. Eu ainda não cobro para responder dúvida. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.